Hi, my name is Lucas. Oi, meu nome é Lara. I'm Brazilian. Eu sou americana. E essa é a nossa história, esse vai ser o nosso primeiro vídeo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Nunca imaginei na vida fazendo isso. Ela me convenceu. Curte, compartilha, clica o sininho, eu não sei como que é esse negócio, mas... Faz alguma coisa. Mas meio que a gente decidiu contar um pouquinho de como é a nossa história. Na verdade, para manter nossa cabeça um pouco ativa no meio dessa pandemia. Porque realmente assim, é muito difícil. Então a gente gastando muito tempo em casa, a gente tem um apartamento super pequenininho. A gente falou, por que não? E então essa é a nossa história de como a gente decidiu alistar no Army. Por que eu digo a gente? Porque é uma decisão feita em casal. Eu acho que ninguém deve tomar uma decisão tão grande dessa sozinho. Então é o nosso processo de alistar no Army e no meu caso como Green Card Holder. Então eu espero que seja um pouquinho de experiência. Se você mora aqui nos Estados Unidos, tem Green Card, ou tem alguma forma de visto que te permite entrar no Army, talvez eu consiga tirar algumas dúvidas e falar como tem sido o meu processo e poder ajudar vocês. E no caso, se você for esposa também de militar, a vantagem a gente fazer esse canal em português, porque eu sei que muita gente tem dúvida. Algumas coisas a gente vai tentar falar em inglês também, mas eu acho que é interessante. No caso, por exemplo, você é brasileira e vai casar com um americano que está no Army, eu acho que é muito interessante entender a perspectiva da Laura. E nesse processo a gente acabou vendo que não tem muito canal no YouTube de casal no militar. Tem sempre tipo assim, o cara explicando, um solteiro explicando o jeito dele no Army. E tem a esposa explicando o jeito como ela tá no Army. É tipo o marido dela no Army, a experiência. Mas não tem de casal, né? Então eu acho que vai ser legal, vai ser diferenciado. Então vamos ver. Eu acabei de notar que eu tô mascando chiclete. Essa parte a gente corta. Amadores, não cortaremos. Mas, brevemente, a nossa história a Laura, ela nasceu aqui nos Estados Unidos, é filha de brasileiros, mas assim, toda a família dela tá aqui nos Estados Unidos. Ela nasceu, morou aqui até 5 anos. 5 anos, depois voltou pra cá alguns anos atrás. E eu sou brasileiro, nascido no Brasil. Nascido no Brasil, mas eu tenho uma experiência internacional muito grande. Aqui nos Estados Unidos eu morei em 27 estados e morei em 7 e conheço 27. Então, a gente se conheceu mais ou menos 2 anos e meio atrás. A gente descobriu que tinha 1 milhão de amigos em comum, familiares dela, que eram meus amigos, por causa dessas idas e vindas aqui para os Estados Unidos. E resumindo a história, a gente começou a conversar long distance, começou a relacionar long distance, começou a namorar presencialmente. Eu vim aqui para os Estados Unidos. E resumindo a história, entre idas e vindas, há mais ou menos 1 ano e meio de relacionamento à distância. Nós nos casamos esse ano, aqui nos Estados Unidos. Esse ano não, ano passado. Ano passado, eu ainda não essa pandemia tá me virando. Mas a gente casou há 1 ano e meio atrás, e 1 ano e 3 meses agora. E é um processo, a gente quer contar um pouquinho de como tem sido o processo Deixa a Laura até falar um pouquinho, que é quando a gente começou a falar do military. Aconteceu quando a gente ainda tava noivos, ele conversou com o amigo dele e ele me ligou não. Um dia que a gente foi se ver, ele pegou e me falou, olha, baby, eu tô achando que eu vou entrar no militar. Quando a gente casar, porque tem muitos benefícios bons pra nós dois e é uma vida difícil, claro. Mas assim, os benefícios são muitos e a gente pode ter uma vida muito boa, a gente pode começar a ter uma vida muito boa, assim, já de início. E eu até pensei que era loucura, eu pensei que não ia dar certo. O que você tá fazendo? Tô olhando se tá gravando ainda. Eu até pensei que não ia dar certo. Tipo assim, não que eu pensei que não ia dar certo, eu pensei que ele não ia go through everything, like, eu não pensei que ele ia... Enfim, você entendeu? E também eu pensei que ia ser pra muitos anos pra frente. Porque antes de qualquer coisa, realmente assim, quando eu falei sobre isso, eu não tinha nem green card. Eu vim pros Estados Unidos, eu não vim com visto de noivo, eu vim com visto de turismo. Realmente a intenção foi de vir... Eu já tinha vindo 4 vezes no ano que a gente tava relacionando.
E no final do ano eu decidi virar mais uma vez, e nessa vinda a gente decidiu, falou, não dá pra gente ficar long distance anymore, vamos tomar uma decisão, decidi já ficar. Então eu não vim com visto de noivo do Brasil, eu vim com visto de turismo, não tinha intenção de ficar, e acabou que as coisas mudaram, eu tinha empresa no Brasil, falei, não, então vou ficar. Então, quando essa ideia passou pela minha cabeça, foi até 2 amigos que eu tenho no Army, na verdade eu tenho um amigo Marine e outro no Army, e eles começaram a plantar essa semente na minha cabeça, só que eu não tinha nem green card. Então foi algo que, pra quem sabe, pra quem conhece o processo de green card aqui nos Estados Unidos, é um processo extremamente doloroso porque ele demanda paciência, dinheiro, tempo, é um processo de 1 milhão de documentos, provando uma história, convencendo pessoas, e quem conhece sabe que o processo normalmente demora de 1 ano e meio a 2 anos, e a gente conhece casos de gente de internet que está 3 anos no processo. Então, quando essa ideia surgiu, era algo assim, eu nunca imaginei, eu falava, caraca, que ideia massa. Eu não sei se vocês sabem, quem não me conhece a gente, eu tenho 30 anos, ela vai fazer 21 agora, então a gente tem 10 anos de diferença. Então, foi algo que a gente, sabe, eu pensava isso no Brasil quando era criança, falava, caraca, que dia, que se eu fosse americano, nossa, eu alistaria. Mas nunca passou, ainda mais tão tarde na minha vida, com meus 30 e poucos anos. Então foi uma semente que foi plantada, mas a gente nunca adubou ela, foi um processo assim. Nós dois somos cristãos, então foi um processo que a gente até orou na época. Eu lembro que a gente falar com Deus, falar, Deus, tem 1 milhão de planos, tá nas suas mãos, e a gente vai fazer o que for melhor para o que o Senhor tiver melhor para nós. Então, jogamos o processo de green card e eu estou em casa esperando meu green card. Para vocês que não sabem o processo do green card, você não é autorizado a trabalhar, você tem que realmente depender de uma situação. Como a gente tinha empresa no Brasil, eu já tinha uma situação que conseguiria manter aqui nos Estados Unidos. Então a gente passou esperando. Quando chegou novembro do ano passado, eu recebi a notícia que o meu processo estava no estágio final. Então, de novembro a dezembro, quando chegou dezembro, eu já tive minha entrevista marcada para o início de janeiro. Dia 12 de janeiro já fiz minha entrevista. Algumas horas depois eu descobri que o nosso processo tinha sido aprovado. Finalzinho de janeiro já estava com o meu green card na mão. Então foram 7 meses e meio que a gente se perdeu. Falou, caramba, e agora que eu tenho um green card, o que eu vou fazer? A gente ficou, tipo, all over the place. A gente não sabia o que fazer. Nossos amigos ficaram doidos com a gente, porque a gente toda hora tinha uma ideia. Vamos mudar pro Texas, vamos pra Boston, porque ela tem família lá, vamos continuar aqui na Flórida. A gente não sabia o que fazer. Então, a coincidência disso tudo foi que na hora da gente tomar uma decisão, a gente provavelmente estava pesando um pouco ir pro Texas, porque, não sei se vocês sabem, mas o Texas está muito bacana de trabalho. Na hora da gente decidir, a pandemia veio. Então a gente foi trancado em casa e foi a hora que eu sentei e falei, caramba, qual que é o melhor caminho pra gente? E do nada, pelo que eu creio, a semente germinou. Assim, o Senhor começou a direcionar muitas coisas na minha mente em relação ao Army. Eu sempre pensei no Army, nunca, na verdade, sim, teve outras opções que passaram pela minha cabeça, mas o Army sempre foi mais bacana pelo fato de eu ser green card holder. Eu não tenho cidadania ainda, eu estou no meu processo de espera até chegar a data de cidadania. Então o Army sempre foi uma opção mais estável, porque as opções de trabalho para green card são melhores. Então, mais uma vez, eu chamei a Laura, a gente já estava casado e feliz, firme e forte, sem saber o que fazer. Eu sentei com ela e expliquei sobre o porquê. Ele é muito bom vendedor. I'm a salesman. Me liga que eu te convenço a entrar no Army tomorrow. Certeza. Então, a gente sentou, teve uma conversa. Eu ainda senti que por alguns dias a Laura ficou extremamente... É que no começo foi... Ele me vendeu muito bem. Passou um dia, eu já tava, eu não consigo pensar nisso. Tipo assim, nunca imaginei a gente entrar, sabe? Mesmo quando veio a ideia, quando a gente tava noivo, eu nunca imaginava que a gente ia mesmo passar por isso. Então, na minha cabeça, quando ele veio falar, tipo assim, super com certeza, a gente... Tipo assim, é uma ideia incrível. Então, pra mim, eu fiquei, eu não sei, porque eu sou muito, quem me conhece sabe, eu sou muito grudenta. Então, tipo assim, pensar de ficar longe dele alguns meses é muito difícil, ainda mais sem comunicação. Então, pra mim, eu fiquei assim, não.
Aí ele sempre vinha, uma vez ou outra, criando aquela sementinha, bem, mas os benefícios são muito bons, são pra vida toda. E daí foi que eu fiquei, ok, você quer? Então vamos fazer isso. Se é os planos de Deus realmente, então vai dar certo. Então, tipo assim, quem sou eu pra impedir? Então, foi isso. Foi isso. Então a gente realmente tomou a decisão e teve o choque de realidade, que é entender o processo. Um processo, na verdade eu não sei falar como é no Brasil, se é tão complicado como aqui, porque no Brasil, como é obrigatório você alistar com seus 18 anos, só lembro de passar pelo processo dos meus 18, não queria servir, pronto, tchau. Como aqui nos Estados Unidos não é obrigatório, é uma decisão pessoal sua, eles levam muito a sério. É um processo extremamente doloroso, que provavelmente eu vou guardar para o próximo vídeo. Se vocês tiverem interesse, sabe, de saber como é o processo, eu vou estar falando. Ainda mais porque eu já tenho o meu job, então o meu trabalho, a minha MOS do Army eu já escolhi. E ela é uma MOS que eu não conheço ninguém que faz. Ela é muito única e o Alfredo, ele Esse é o barulho do Alfredo, eu vou buscar ele pra vocês conhecerem ele. Então, ele não vai buscar o Alfredo. Ele não quer, porque ele saiu correndo. Ele é camera shy. Esse trabalho que eu escolhi, ele é um trabalho muito único pro Army. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre eles. Então a gente vai reter um pouquinho nesse primeiro vídeo para introduzir por que a gente vai fazer. Eu quero muito que a Laura continue esses vídeos depois que eu estiver no processo de Basic Training, porque o Basic Training é a parte mais difícil para nós, as raízes goianas. É o processo mais difícil para nós, porque nós fazemos tudo junto. Nesses 1 ano e 3 meses aí de casado, e já antes a gente se via todos os dias. Quase não vem à cabeça dias que passamos separados. Então, esse processo de attach, de separar, que vai ser a parte mais difícil pra gente. Então, eu acho que ter um canal, poder contar as experiências, compartilhar com as outras pessoas, se interessarem, não importa, eu acho interessante, porque a partir do dia 1º, eu vou estar indo agora no dia 1º de junho, hoje nós estamos, que dia é hoje? Hoje é dia 16 de maio. 17 de maio. Então eu tô indo daqui uns dias, 2 semanas eu estou indo e eu vou passar, são 9 semanas, 10 semanas de Basic Training. A Laura vai pra minha formatura e passa um dia lá comigo, half a day, not even. E de lá eu tô indo pro Fort Jackson, na Carolina do Sul, e de lá eu vou pra Fort Eustis, na Virgínia, que é meu trabalho específico. Eu vou passar mais 6 semanas, então eu vou passar um total de quase 4 meses longe de casa. Então, eu quero muito que a Laura continue contando a experiência para vocês, como é o processo de conversar, como é o processo de comunicação entre nós dois. Eu sei que quando eu chego lá no meu Basic Training, eu tenho 10 segundos para ligar para a Laura e falar que eu cheguei vivo, passar meu endereço, a nossa conversa vai ser por cartas. Então, se ela conseguir manter contando para vocês, vai ser a parte mais interessante do processo, porque eu ainda não... A gente procurou, não achou ninguém que fez isso, então é super interessante, ainda mais em outro idioma, para que vocês entendam como é o processo e maybe, se vocês tiverem interesse, tá passando pelos meus processos, tá bom? Alguma coisa mais? Não, só espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, igual eu disse no começo do vídeo. Sim. E é isso, a gente tá meio perdido ainda no vídeo. Sim, tudo é muito novo, já tô meio careca. Essa semana a gente decidiu já começar a desapegar do cabelo. Eu acho que eu fui bem como a primeira... Foi a primeira vez na vida que eu rapei o cabelo, então... mas eu acho que a gente vai ficar por aqui hoje. Próximo vídeo, eu provavelmente quero falar um pouquinho de como é a experiência, desde o dia que eu decidi, até a primeira conversa com o recruta, os primeiros passos de paperwork, até chegar na nossa despedida daqui a 2 semanas. É isso. Como a Laura disse, se você gostou, segue a gente aí. A gente promete que vai tentar manter conteúdo pra vocês até eu voltar do meu trabalho e daí contar mais, porque eu tô falando, eu vou guardar surpresa pra vocês, mas o meu trabalho é super interessante. Nem parece que eu tô no Army, então fique aí. Como é que ele vai pra guerra? Não sei, né? Assim, tô na mão do Uncle Sam agora. Então, é isso. Continua seguindo a gente aí, vai ser muito bom ter vocês. Beijo. Beijo. Do Casal Ribeiro. Casal Ribeiro. De Queiroz, né? Porque não cortaram, então eu sou Ribeiro de Queiroz. Anyways.